A gente está falando aqui de censura, né? Nem deveria isso existir, né? Se de fato fosse uma democracia, não era pra gente estar falando aqui de um projeto que visa censurar. Se de fato o Brasil fosse democracia. Olha só, meu querido, tem mais censura vindo por aí, viu? Mais censura. Nós vivemos no país da censura, no país do autoritarismo, no país onde democracia existe apenas no papel, porque na prática, né, é uma ditadura, né? Isso não é segredo pra ninguém. E olha só, viu? O governo Lula prepara um novo projeto de lei para remover conteúdo das redes sociais. O texto elaborado pelo Ministério da Justiça já foi apresentado a órgãos como o CGU, AGU e SECOM, informa a revista Folha de São Paulo, viu? Olha só, meu querido. Então o próprio Lula, não é o Congresso Nacional não, tá? É o Lula, é o governo Lula que está preparando um projeto de lei. Imagina, não é de autoria de nenhum deputado. O próprio governo, o próprio executivo que está elaborando isso. Olha o tamanho do absurdo. Eles querem, a todo custo, censurar as mídias sociais. E isso a gente vem falando há muito tempo. Desde o dia 1º de janeiro de 2023. Desde o primeiro momento que o Lula tomou posse como presidente da República para esse terceiro mandato. Mas a perseguição às redes sociais, à liberdade de expressão, que já estava extremamente alta aqui no Brasil, vai aumentar ainda, tá? Que fique claro, se prepare, porque o Lula sofreu a sua primeira derrota nesses 2 anos de desgoverno. A primeira derrota ele sofreu justamente por conta das redes sociais, que foi a situação lá da fiscalização do Pix. O Nicolas Ferreira fez um vídeo que bombou, é simplesmente o vídeo mais visto do mundo nas primeiras 24 horas. Um vídeo que no total passou de 300 milhões de visualizações em poucos dias, em cerca de 3 dias. E isso derrubou uma medida do Lula. O Lula até então estava se achando, o governo Lula se achava que ninguém podia fazer nada contra ele. E o próprio povo foi lá e cobrou e conseguiu derrubar. Conseguiu dar uma voadora nas caixas do peito do governo Lula, que ficou uns 3 dias desmaiado. Então, após esse episódio, o Lula vai intensificar ainda mais a perseguição à liberdade de expressão e às mídias sociais. Se prepare, meu querido, se prepare que nesse próximo ano, e nesse ano todo de 2025, vão tentar de todas as formas censurar as mídias, mais do que já fazem. Veja, novamente, governo Lula prepara projeto de lei para remover conteúdo das redes sociais. Não estou falando que um deputado propôs um projeto de lei. Não foi um deputado, não foi um senador, não foi alguém do povo, o próprio governo. O texto, como já falei, foi elaborado pelo Ministério da Justiça, já foi também apresentado a órgãos como o CGU, a AGU, né, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. Então, meu querido, é um absurdo por si só, tudo isso, e agora vai intensificar. Se prepare que a censura vai aumentar ainda mais. Tá vindo mais censura por aí, viu? Se prepare, viu, Carol? É isso, né? A cada dia que passa a gente vê aí se afunilando, né, essa questão para o governo, realmente. Eles estão se vendo oprimidos aí pela liberdade do povo, né? A gente já viu aquele imbróglio com a questão do Elon Musk, a gente já viu a decisão agora recente do Mark, a gente já viu o veto, né, da questão do Pix. Vemos aí os gastos exorbitantes do governo, vemos tantas coisas que para eles nós não podemos ver, né? Nós não poderíamos ver. Então, toda essa questão, já censuraram, na verdade, os gastos, né? A tal medida de 100 anos aí, que era tão criticada pelo Lula, ele aumentou, né? Então, é censura atrás de censura. Eles não querem, de forma alguma, que o povo tenha acesso aos gastos deles, às medidas deles, né? A tudo aí que nos leva ao abismo, meu querido, porque é para isso que nós estamos se encaminhando, né? O Brasil está ladeira abaixo e nós sabemos disso, mas os reais números, eles não querem que nós saibamos. Então, todos os ministros aí, nós temos o rapaz do IBGE, que eu esqueci o nome dele agora, inclusive, que ele vem maquiando deliberadamente os números, né, reais da questão do desemprego, da questão do rumo em que o Brasil está indo, né? Então, não só por isso, hoje realmente nós temos
como saber, porque a verdade ainda pode ser dita, pode ser mostrada, não só além dos nossos olhos, mas pelas redes sociais, né? Então, o único meio agora de nós sabermos a verdade é pela mídia independente, é pelo povo, de fato, que hoje todo mundo tem um celular na mão para filmar, para tirar foto, para postar, tem rede social, tem tudo, e é de fato como nós ainda temos uma certa liberdade para definir, decidir o nosso futuro, o nosso presente, né? Como nós ainda podemos, inclusive, ter informações dos candidatos, né, de outras pessoas que eles também não querem que nós saibamos, né? Porque hoje o que o governo pinta de qualquer pessoa tem que ser aquilo ali, né? Se eles dizem que uma pessoa é fascista, se eles dizem que uma pessoa é racista, tem que ser daquilo ali. Você tem que acreditar no que o governo diz. E é assim que as ditaduras funcionam, né? Então, já que hoje o único modo de nós sabermos a verdade, e vimos isso no resultado das últimas eleições, né? Acho que os últimos 4 pleitos aí foram definidos pelas redes sociais, né? É o modo que eles têm realmente, é a sanha deles, né? De nos calar. Fazendo isso, censurando a cada dia mais, legislando onde não se deve, né? E já vimos isso aí com o STF e agora com o Lula. E tem toda a chancela para isso, porque com certeza o STF não intervirá nesse sentido. Exatamente, viu? Lembrando, meu querido ouvinte, que logo no início do governo, logo lá no início, nos primeiros meses de 2023, o Lula apoiou com toda a sua base de parlamentares, né, o projeto de lei 2630, que ficou muito famoso, inclusive, né, toda a direita e toda a população, né, foi para cima também e conseguiu derrubar na época, enterrar o projeto de lei 2630, o PL 2630, que era um PL, né, que regulava todas as mídias aí, né, para tentar conter o que eles chamavam de desinformação. Agora, 2 anos depois, em 2025, segundo a Folha de São Paulo, a proposta pretende estabelecer responsabilidade das empresas, das Big Techs, das empresas de tecnologia, pelo conteúdo publicado por seus usuários. O objetivo é combater o que eles chamam de discursos de ódio e a disseminação de desinformação. Aí volta ao mesmo questionamento que a gente fazia lá em 2023. Quem é que vai dizer o que é desinformação ou não? Quando eu venho aqui e falo, olha, o Lula vai gastar R$1.300.000 em cortinas. Isso é uma desinformação? Quem é que vai dizer? Quem é que vai dizer se eu estou mentindo ou não? Vai ter um Ministério da Verdade? Vai ter alguém que o Lula vai dizer, olha, esse aqui é o dono da verdade e só vai ser verdade o que essa pessoa provar ou não como verdade? É isso? É isso? Pelo amor de Deus, cara. É um absurdo o tamanho. É um absurdo. Então se prepare. Vamos agora precisar ficar atento para os parlamentares, cobrar desses caras que derrubem o que quer que seja que o Lula faça e cobrar do próprio povo também que haja caso o Lula tente censurar as redes novamente. Volto a repetir, esse novo projeto não é de autoria de um deputado, é do próprio governo. É do próprio governo que já está preparando esse texto aí, inclusive pelo Ministério da Justiça. Então é um absurdo o tamanho. Se tivesse que ser discutido esse tipo de coisa, teria que passar, obviamente, pelo Congresso Nacional. Quem tem que votar ou não isso é o Congresso Nacional. Ponto. São os representantes do povo, né? São os legisladores de fato, as pessoas que foram eleitas para legislar, para criar leis. Se alguma coisa tem que ser regulado, proibido, aprovado, depende do Congresso Nacional. Não é o Lula que vai fazer isso. Então já começa errado, né? Já nasce totalmente errado esse novo projeto aí de censura do Lula. Que nem devia, a gente está falando aqui de censura, né? Nem deveria isso existir, né? Se de fato fosse uma democracia, não era para a gente estar falando aqui de um projeto que visa censurar. Se de fato o Brasil fosse democracia. Já temos aí um STF que usa a imaginação, né? Pede para usar a imaginação. Aí o discurso de ódio, a disseminação, de desinformação, que ninguém sabe o que é. Né? A questão é o que é um discurso de ódio. O que é um discurso de ódio? Eu falar que o Lula comprou R$300.000 de cachaça lá pro Alvorada, fez uma licitação, isso é público? Isso é uma desinformação? Isso é um discurso de ódio? O que é discurso de ódio? Chamar gordo de gordo, chamar ladrão de ladrão. Pois é, então é um Ministério da Verdade que vai ser criado, então se prepare que o que vem é muito pior do que já aconteceu até aqui, viu? Se prepare. O Lula sentiu na pele o peso das redes sociais, então ele vem com tudo pra cima, viu? Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado?
Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.